Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós faremos um vídeo diferente, um vídeo de React. Hoje de manhã eu estava vendo um programa de TV, o Morning Show, pela Jovem Pan, e eu acabei escutando algumas coisas do Adrilles Júnior. Quem conhece o Adrilles Júnior? Adrilles Júnior foi um ex-BBB. Não sei se ele é filósofo ainda, né? Na realidade ele tenta filosofar, mas não conhece nada sobre ciência, infelizmente. E ele opina muitas coisas. Então, vim fazer um react e tentar dar algumas respostas que vão fazer com que o Adrilles pense um pouco melhor o que ele fala, certo? Então a gente vai colocar aqui o vídeo para vocês, um trecho do vídeo para vocês, é o Morning Show, no dia 18 de 5 de 2020. E aí a gente vai comentar algumas coisas, né, e dando algumas respostas para ele, porque eu acho que ele não entende nada de ciência, tá? Então, isso é um grande problema, certo? Antes disso tudo, eu peço para vocês se inscrevam no canal, deixe seu like ou seu dislike, que isso vai servir para impulsionar o vídeo na plataforma do YouTube, tá? E se inscreva porque a gente vai fazer vídeos todos os dias, tentando trazer informações importantes e relevantes a nível da ciência no Brasil e no mundo, certo? Muito obrigado, então roda a vinheta! Nós vamos ver agora então, fazer um react desse Morning Show do dia 18 e passar algumas informações para o Adrilles, que eu acho que ele não conhece ciência. Não sabe como se faz ciência, certo? Então vamos começar o nosso react. Um pouco dessa vamos lá. Só uma nota final. A questão para tranquilizar os países e as pessoas, Vini, seria exatamente a premissa de alguma forma, articular a possibilidade de trabalho com a possibilidade de distanciamento social, usando álcool gel, usando luvas, usando a proibição de aglomerações, controlando o afluxo de lojas, permitindo as pessoas, com cálculo de risco, poderem trabalhar, ainda que o Bolsonaro não fale de maneira tão expressa isso, é isso que ele quer dizer. Agora, eu fico muito triste, exatamente, quando você diz assim, todos os médicos, todos os epidemiologistas, não. Sabe o que vai sair chamuscada depois dessa crise? Infelizmente, injustamente, é a ciência. Porque quando ele diz que não são todos os cientistas, que não são todos os epidemiologistas que são a favor do isolamento social, né? E que ele diz que fica triste porque quem sofre isso é a ciência, a gente tem que lembrar que a ciência ela não é preponderante no grupo de cientistas. Ou seja, cada cientista ele segue um padrão de pensamento, de lógica, ou seja, né? Ele pesquisa aquilo que normalmente ele crê. É claro que existem pesquisadores, infelizmente, que acreditam que a Terra é plana. E a maioria, exorbitantemente, acredita que a Terra é uma esfera, né? É um geoide. Eu estava pensando agora aqui, eu vou editar muito esse vídeo, tá? Vou querer que seja o mais natural possível, como se eu estivesse debatendo com Adrilles. Então, existem cientistas que acreditam que a Terra é plana, existem cientistas que acreditam que não existe o aquecimento global. São poucos cientistas que acreditam nisso, mas existe, tá? E o grande consenso, a grande porcentagem de cientistas acredita sim que a Terra é redonda, a Terra é um geoide, existe aquecimento global, mas quando o Adrilles fala em que muitos cientistas acreditam que o coronavírus, que a população está agindo de uma maneira diferente a esse coronavírus, na realidade isso sempre aconteceu na ciência, tá? Pessoas a favor e pessoas contra. Hoje, atualmente, pessoas, existem muito mais pessoas a favor, cientistas a favor de todas as informações passadas pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde, pelos comitês de saúde, pelo próprio Ministério da Saúde. Ou seja, sempre vai ter a discussão
do que é uma coisa e do que é outra, né? Se a Terra é plana ou se a Terra é um geóide. Só que a gente tem que ver dados. Quantas pessoas acreditam nisso? Né? Então, acho que o Adrilles está meio tentando passar uma informação onde, na realidade, a maioria dos cientistas pensam que nós estamos agindo errado. Eu acho que não é assim, não. Vamos lá, vamos continuar no nosso react, que tem muita coisa para falar dele. Calma, é a ciência que é confundida com o método científico, com o braço ideológico da ciência, porque... Calma aí. Olha só, a ciência é defendida como um método científico. Sabe, a ciência usa métodos científicos para comprovar uma hipótese. Então, ou seja, você tem uma hipótese, você utiliza, então, metodologias científicas para analisar isso, para você ter uma aceitação daquela sua hipótese ou não. Então, na realidade, quando a gente vê uma análise da ciência, a ciência não é 100% certeza. Né? Então, a gente sempre tem a nossa ciência como sendo uma ciência onde a gente testa hipótese e que nos levam a ter, então, uma possível compreensão daquela situação. Né? Então, tudo que ocorre durante esse período, por exemplo, dessa pandemia, nesse momento, são dados que a gente tem que traçar hipóteses para tentar entender isso. Então, a ciência não se livra da hipótese, nunca. Tudo se começa com uma hipótese. Então, Adrilles, não entendi muito o que tu quis falar aqui. Mas vamos lá, vamos continuar o que ele falou. Dizer essa preconização absoluta do isolacionismo como método infalível para todas as regiões foi preconizado exatamente por essas projeções equivocadíssimas do Imperial College. Projeções equivocadíssimas do Imperial College. Bom, são predições. Adrilles Júnior, predições computacionais. Você coloca várias variáveis, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Eu faço predição computacional de moléculas e interação com proteínas, ou seja, eu tenho variáveis como, por exemplo, água, que eu posso retirar e colocar, vai dependendo do local, né? Eu tenho quantidade de geração de próton e várias outras variáveis. Então, se eu mudar uma variável, uma só, eu vou ter um outro resultado. Então, quando você fala que essas variáveis que o Imperial College ele errou, não, era uma predição. É uma predição. A partir do momento em que você muda essa variável, você tem outro resultado final. No Átila, né? O Átila e a Marino, o que aconteceu lá com a primeira previsão? Previsão porque é uma predição, né? O que aconteceu na primeira predição dele? Mais de 500 mil mortes no Brasil, né? Se não tivessem acontecido nada de retenção de pessoas, de cuidado das pessoas, de entendimento da doença, né? A partir do momento, então, que você muda uma variável apenas, que é do isolamento, como, por exemplo, aconteceu em Santa Catarina, você diminui o espaço de contaminação em um tempo. Então, eu acho que o Adrilles não entende o que é uma predição computacional. Ele não entende, né, o que é uma predição. Ele não, infelizmente, ele está falando bobagem. E infelizmente muitas pessoas assistem o Morning Show e escutam ele falando. E infelizmente não é isso que ele está falando de uma maneira correta. Mas vamos continuar o nosso vídeo que ainda não terminou. College e dos erros da própria OMS, que, por exemplo, não falou do uso de máscaras. Ou seja, a gente está falando, a ciência, sim, meu caro... A OMS tem erros, tem muitos erros, como qualquer órgão de Estado tem erro, como qualquer órgão multiestatal tem erro, multipaís, né? Por que ela não utilizou máscara? Porque não tinha máscara para todos os profissionais de saúde. Parece ser tão lógico isso, mas ele não consegue entender. Ele não consegue entender, tá? É lógico isso. Por que você não utiliza máscara? Não iniciou utilizando máscara? Porque na realidade, pessoal, se nós fizéssemos todo o processo de isolamento, todo o processo de higiene, para que máscara? Né? Só que, como a gente está tentando flexionabilizar isso, a máscara de pano é extremamente importante, certo?
Só que ele coloca como se eles tivessem colocado o erro. Só que você tem que entender que essas máscaras são feitas para os profissionais de saúde. Então, se você é apenas, ou não apenas, mas é um trabalhador, né, que não está em contato na área da saúde, trabalhando direto, fazendo plantões naqueles locais, para que você vai usar máscara? Então, pessoal, é coisa que a gente tem que pensar, não só na gente, mas pensar nas outras pessoas também. Mas vamos lá, vamos continuar. A verdade científica, chega-se a ela por um conjunto de hipóteses testadas. O vírus chegou muito cedo. E a gente não tem uma verdade absoluta científica. Verdade científica, tá? Desculpa. Mas verdade científica, como ele disse ali agora, é basicamente algo que não existe. Existe consenso científico. E verdade científica é como se tivessem 100% das pessoas dizendo o que é verdade ou não. Então a ciência não mostra a verdade. A ciência mostra consensos, mostra dados, onde você tem dados que suportam a sua hipótese. Então é uma confusão, uma coisa meio misturando alhos com bugalhos, que não tem muito o que entender o que o Adrilles fala, porque ele não conhece método científico, não conhece ciência. Sobre o combate a ele. O próprio Edgar, dando um exemplo aqui, falando do método argentino, tem gente que diz que o vírus sequer chegou de maneira incisiva na Argentina ou na Nova Zelândia, como ele não chegou, provavelmente, no sul do país, no Mato Grosso, em Minas Gerais, em que os números são absolutamente controlados, não necessariamente por um... Adrilles, chegou no sul do país, sim, cara. Araranguá, por exemplo, tá com os leitos ocupados por Covid. Então, assim... Está duvidando de uma coisa que já existe no Brasil, que foi confirmado pelo Ministério da Saúde, que nós estamos vendo isso aqui? Como que você coloca uma coisa, fala uma coisa que não está no seu âmbito de conhecimento? Adrilles, na realidade, nós temos muitos casos aqui. E outra, ainda Santa Catarina é o 5º estado que mais faz testes. E o Brasil é um dos últimos países que faz teste no mundo. Ou seja, como que você compara dados se você não tem como comparar, se você não tem testes para comparar? O Brasil não faz testes, Adrilles. Então, assim, é meio confusa a sua explicação, Adrilles. Mas vamos continuar entendendo o que tu está querendo falar. Controle sistemático de isolacionismo. Então, é muito triste que as pessoas confundam ciência como uma hipótese científica. O custo do isolacionismo proposto pelo Imperial College foi um braço, uma... Confundir ciência com uma hipótese científica? Não entendi. Porque a ciência é feita através de hipóteses, onde você, através de métodos científicos, comprovem essa sua hipótese. Então, qual é a lógica de estar falando isso? Não consigo te entender. Vai lá. Opinião de uma possibilidade científica. Não foi o braço de uma ciência, e há muitos epidemiologistas, há muitos cientistas, inclusive o Prêmio Nobel de Química disse que o isolacionismo proposto pelo Imperial College foi um equívoco fatal e trágico. Prêmio Nobel de Química? Poderíamos estar falando aqui de compostos que poderiam ser úteis para eliminar, para diminuir a infecção do coronavírus, como esse Nobel de Química, mas por que ele se falando em relação à interferência de isolamento? Estranho, né? Química? Saúde? Não consigo entender. Seria muito mais interessante o Nobel de Química propor estudos da química, não testar isolamentos. É igual um outro comentarista, o Caio, que todo mundo conhece, né, da CNN, onde ele traz dados científicos de um médico que passa dietas. Ou seja, não é a área dele epidemiológica, não é a área dele combate. Entende mais que o químico ali do Nobel de Química, tá? Mas é estranho, é muito estranho. Que vai levar a milhões de mortes, muito mais mortes que os causados pelo Covid-19. Eu volto a reiterar, o problema foi o vício religioso e fanático do isolacionismo feito sem cálculo. O Covid vai ser coadjuvante nessa história. Isso é o que aconteceu.
Uma coisa, né, a gente consegue perceber que o Adrilles ele fala muito, e às vezes ele não pensa o que ele fala. Então o isolacionismo, pessoal, você se isola para tentar conter essa contaminação de algo que você não conhece. Então é essa a questão, né? Você não conhece o vírus, você não tem tempo ainda para estudar ele. Ou seja, nós estamos no meio de uma pandemia desde dezembro, onde nós temos uma pandemia acontecendo e nós estamos dentro dela com um carro andando, com tudo andando, tentando conhecer isso. E é difícil, não é fácil. Então, muitos dados, Adrilles, que a gente tem hoje são dados preliminares. Dados esses que vão ser assertivos, ou seja, compreendidos mesmo de verdade, daqui a uns 5 anos. Então, a ciência, Adrilles, não é feita momentaneamente. Não é de uma hora para outra que a gente entende o que é ciência, que a gente faz isso. Que a gente, produziu uma molécula lá que é um anticorpo que vai eliminar a possível entrada dos vírus. Não é assim. Ciência é muito mais complexo que isso, Adrilles. Tá? Quando você diz que a ciência sai perdendo nisso, não. A ciência sai muito bem e muito ganhando com isso. Sabe por quê? Porque pessoas como você percebem que a ciência é extremamente importante. Tá? A maioria da população brasileira percebe que a ciência é importante. Onde se não houvesse ciência, nós não teríamos vacinas. Tá? Se não houvesse ciência, nós não teríamos medicamento. Olha só o quanto é cabível a ciência e a importância da ciência no Brasil. Você sabe quanto que custa um medicamento para atrofia muscular esquelética, AME, para crianças? Dose custa em torno de 500 a 1 milhão de reais, uma dose. Né? Por isso que você vê aquelas campanhas extremamente exorbitantes de valor. Você sabe por quê que existe isso? Porque o nosso país não pesquisa isso. Ou melhor, o nosso país não tem incentivo para você pesquisar isso. Porque nós não precisaríamos estar saindo daqui, indo lá nos Estados Unidos ou trazendo importantes medicamentos. Poderíamos estar produzindo aqui no Brasil. Então, Adrilles, eu não entendi muito bem o que tu quis falar. Acho que falou muita baboseira, como o próprio Olavo de Carvalho fala às vezes, né? Que eu sei que ele é seu tutor, vamos dizer assim, né? E é complicado, tá, Adrilles? É bem complicado você estar falando algo em relação ao que você não conhece, tá? Então, a gente consegue perceber que o Adrilles, esse morning show de hoje, o Adrilles falou muitas coisas e muitas coisas que não eram verdades. Então, a partir desse momento, eu tive que vir aqui dar uma resposta para ele, porque eu acho que ele não entende de ciência. Ele não sabe como que é o processo metodológico da ciência, o que são verdades científicas, o que são hipóteses. Então, eu passo essas informações, espero que vocês também tenham entendido o meu vídeo, que é para vocês pensarem, terem o seu próprio pensamento, tá? Mas um pensamento correto, vendo pessoas que falam da maneira correta. Vejam bem, pessoal, a maioria dos cientistas estão a favor de tudo isso que está acontecendo, tanto o isolamento, produção de novos medicamentos, tá? E ao mundo inteiro. Só o Brasil que está assim, estranho, né? Brasil e a própria Venezuela, que ainda estão querendo a cloroquina ou hidroxicloroquina, tá? Então, no próximo vídeo, provavelmente eu vou trazer alguns aspectos da hidroxicloroquina em relação a todo esse novo debate que está acontecendo em relação a esse novo medicamento, novo para o coronavírus, tá? Então, pessoal, agradeço, espero ter respondido o Adrilles de uma maneira educada, entendível, e que eu espero que ele não fale mais o que ele não sabe, ou se ele sabe, é pior ainda, né? Ele está enrolando as pessoas de uma maneira em que você confunde o que é ciência e o que não é ciência, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse meu react, meu primeiro react do vídeo. Foi meio feito assim, rápido, porque eu olhei o vídeo hoje de manhã e acabei, então, tendo essa vontade de discutir com as pessoas que entendem e querem entender o que é ciência. Então, pessoal, novamente lembrando, dê um like no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e nos esperamos no próximo vídeo.
Um abraço e até mais.